Eu sou o Pedro, seja muito bem-vindo ao Não Apenas Histórias, e o vídeo de hoje é um publi editorial. E nele nós vamos conversar um pouquinho sobre o conto O Príncipe Congelado, escrito pelo Raigor Ferreira. O Príncipe Congelado é um conto, mais especificamente um conto de fadas, e apesar de algumas ressalvas eu fiquei muito contente com a leitura dele. O conto ele é envolvente, ele possui algumas temáticas interessantes que podem ser aplicadas no nosso dia a dia, e por isso ele me chamou a atenção. O conto só está disponível em e-book, eu vou deixar a capa dele aqui do lado, e eu quero começar esse vídeo lendo o primeiro parágrafo desse conto. Nas terras longínquas do reino de Arvoredo, os habitantes já estavam acostumados com um príncipe fora do tradicional. Filipe, o herdeiro superestimado do trono, tinha uma condição exótica e que fazia os moradores do reino se perguntarem: como alguém pode ser tão gelado? A resposta para a pergunta não era simples e esmerada. Na verdade, era muito complexo entender o que tornara a majestade um homem tão frio e indiferente. Tem um ponto bem interessante no início do conto que você consegue analisar vendo a capa do livro e também atentando para aquilo que é dito no finalzinho do parágrafo. Porque o príncipe não era apenas congelado por fora, ele era muito frio e muito indiferente com os próprios sentimentos e com aquilo que ele mostrava também. Isso aparece logo no início e é um ponto interessante que pelo menos me deixou curioso para continuar a leitura para entender o porquê que ele era tão frio. A educação que o príncipe Felipe recebeu desde pequeno foi muito conflituosa, porque os seus pais, os reis de Arvoredo, tinham posições muito antagônicas a respeito da criação e da educação dele. O pai, por ser um monarca, muito preocupado com a manutenção do poder, com a manutenção do seu reino, preocupado em criar um herdeiro forte, sempre pendeu para o lado mais físico, porque ele acreditava que a força física era muito necessária para resolver os conflitos que podiam surgir quando o filho assumisse o trono. A mãe, diferentemente, era muito mais passiva, muito mais diplomática, porque ela acreditava que a educação, a paciência, a perseverança, a diplomacia e a polidez seriam ótimos atributos de um rei e que ele poderia facilmente resolver os problemas do reino dessa forma. Só que numa monarquia, obviamente, o rei tem a última palavra, e era ele quem levava o filho para campos de exército, e lá ele ficava vendo e aprendendo a se defender e a defender o próprio reino. Até que um dia ele se machuca e a partir desse ferimento que a discussão se acirra entre os pais. E o menino fica perdido, porque ele vê a discussão dos pais diariamente, ele sofre com isso, então ele percebe essa pressão que existe ao redor dele. O pai quer que ele seja forte fisicamente, a mãe quer que ele seja forte dentro da diplomacia. E são posições antagônicas que não conseguem ser conciliadas. Então tudo isso acaba somando para que ele se torne cada vez mais frio. Há alguns acontecimentos que agravam essa situação, mas que eu não vou revelar porque obviamente seria um spoiler. Basicamente a trama do livro é essa. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi a escrita do autor. Eu gostei bastante dela, ela é muito tranquila para ser lida, ela é muito bem pensada, muito bem organizada. Porém, às vezes, de um parágrafo para o outro, essa escrita tinha uma decadência muito grande. Você tinha uma qualidade literária super alta no parágrafo anterior e no próximo você percebe que não era tanto assim. Então, às vezes, a escrita é um pouco discrepante, o que deixa um pouco desconexa a história, porque você tem, do nada, uma escrita muito bem feita, muito bem organizada e depois um pouco mais simples. Então isso me deixou um pouco confuso na realidade. Mas, em contrapartida, o autor conseguiu arranjar muito bem diversos temas nas entrelinhas desse conto. E essas temáticas são muito bem colocadas dentro da trama principal. Você consegue inferir sem que o autor coloque na tua cara e diga: ó, aqui eu tô falando sobre isso, isso e isso. Não, os exemplos e os acontecimentos do conto fazem com que você consiga perceber quais são as temáticas que estão sendo levantadas, suscitadas por ele dentro da narrativa. Eu já comentei um pouquinho com vocês sobre a educação conflituosa que o príncipe recebeu dos seus pais, então esse é um tema muito interessante e bem latente em todo o conto, que a educação que ele recebeu quando era pequeno acabou moldando e transformando ele como pessoa, e foi um período muito conflituoso da vida dele porque influenciou demais. E é a partir dessa temática da educação que surge a brecha para a frieza do príncipe. Porque foi a partir disso e de alguns acontecimentos que eu não contei para vocês que ele se torna uma pessoa muito fechada, muito indiferente, fria,
fisicamente e com os próprios sentimentos. Então o conto é muito positivo quando ele coloca essa temática de como acontecimentos da nossa vida podem fazer com que nós nos tornamos frios. Não é que ser frio é ruim, para algumas coisas é necessário e não existe problemática nisso, mas para algumas outras coisas, para as relações pessoais, a falta de interesse e a indiferença principalmente, é muito complicado. E é uma coisa que pode acontecer com todo mundo. E como esse é um conto de fadas, a gente cai um pouquinho no clichê de existir um romance dentro da história. Mas é a partir do amor que surge, desse romance que aparece, que é possível vencer alguns obstáculos. Então, apesar de existir o romance, a gente consegue perceber que ele é uma força motriz para as mudanças que vão acontecer dentro desse reino. Porque, em uma analogia muito simples que existe no livro, o príncipe e o seu próprio coração estão congelados. E isso influencia na sua vida e ao seu redor. E a partir desse amor é que as coisas começam a mudar. Bem, e sobre o conto que eu queria comentar era isso. Eu gostei do conto por ele ter essa riqueza de temáticas e ele ser muito sucinto ao tratar isso, porém tiveram 2 pontos que me desagradaram durante a leitura. O primeiro deles é a rapidez da história. É fato que um conto não pode se alongar dentro da ambientação e da descrição, porém nesse caso ele foi muito rápido, e tão rápido que pareceu que diversas cenas foram muito abruptas, elas foram colocadas abruptamente dentro da narrativa. Por isso, esses cortes temporais deixaram algumas cenas deslocadas. E é aí que entra o segundo ponto, porque algumas dessas partes rápidas parece que foram cortadas para introduzir novas cenas dentro do conto. Então parece que essas introduções serviram apenas para que a história seguisse tal rumo, para que o autor mudasse um pouco o rumo da história a partir dessa cena e ela não seguisse um fluxo natural. O que pra mim é um problema, porque a história é feita pelo personagem e não para ele, ou seja, ele quem precisa fazer com que as coisas aconteçam e não que elas simplesmente do nada apareçam na história, entende? E, apesar desses pontos terem desagradado, o conto cumpre muito bem a sua função. Ele é muito rico em temas, então ele trata sobre educação, sobre autoconhecimento, sobre identidade, também sobre resiliência e também sobre amor, né, como eu comentei. Se ele fosse lido para uma criança, com toda certeza ela gostaria, ela iria se interessar muito, porque tem elementos mágicos, elementos lúdicos dentro da narrativa, que aguçam muito mais a curiosidade e a imaginação de uma criança e também de uma pessoa normal, né? Bem, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição o link se vocês quiserem fazer a compra desse e-book. Se eu não me engano, ele está R$ 1,99 na Amazon e pelo Kindle Unlimited ele está de graça. Então, se você tem essa assinatura, você pode ler ele tranquilamente. Eu vou deixar também aqui embaixo a página no Facebook do Príncipe Congelado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de dar um joinha no vídeo e de me deixar seus comentários aqui embaixo. Além disso, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!